Um professor consegue um bom emprego em uma escola de classe média alta, mas no primeiro dia de trabalho ele tem uma surpresa. Fica aí que eu tenho uma história para você. Certa vez, um professor conseguiu um bom emprego. Escola particular, zona sul do Rio, pagava bem. Escola de bacana. Ele já tinha experiência como professor, mas ainda não tinha trabalhado em uma escola com aquele perfil, sabe? Escola de gente com grana, classe média alta. Sempre tinha trabalhado em escolas com um perfil mais popular e a maioria escola pública. Então, claro, ele ficou um pouco nervoso. Sabe aquele frio na barriga? Ele estava preocupado se ia dar tudo certo, né? Naquela época, ele tinha 2 filhos pequenos e aquela grana ia ajudar muito. Tinha que dar certo. Bom, ele foi contratado, organizou o horário na escola, assistiu reunião, aquelas coisas de início de ano que todo professor conhece bem. Ele ia dar aula de História do Brasil para o 3º ano do ensino médio. Tudo bem, ele preparou uma aula legal, bem preparadinha. Esse professor era bem organizado, sempre preparava as aulas. Nunca entrou em sala sem saber o que ia falar, sem improviso. É claro que ele já conhecia os assuntos e sabia o que ia falar para cada turma. Ele era um professor bem certinho e bem organizado. Aí chegou o dia da primeira aula. Tudo preparado, História do Brasil, resuminho pronto na pasta, discurso ensaiado, tudo beleza. Ele chegou na escola, botou o pé na escola e o coordenador chamou. Professor, vem cá. A gente está com um probleminha aqui no horário e eu precisei mudar o seu horário. Não deu tempo de te avisar. Você vai para outra turma, tá bom? O professor respondeu, sem problema. Tudo certo. O coordenador passou umas folhas e ele viu o conteúdo da nova turma que estava esperando por ele. Ele olhou e leu Egito Antigo. Você pode até achar que isso é uma bobagem. O professor tem que saber, certo? Beleza. Algum professor que está assistindo esse vídeo pode até pensar, improvisa, se apresenta, é o primeiro dia de aula, fala de uma maneira genérica do assunto no primeiro dia e depois você se aprofunda. Claro, foi mais ou menos isso mesmo que ele fez. Mas foi muito desconfortável, porque não era o jeito dele, não era o perfil dele improvisar desse jeito. Imagine você se preparar para uma tarefa específica no seu primeiro dia de trabalho e em 1 segundo você tem que improvisar tudo. É complicado, para ele foi complicado. Não é assim que deve ser, né? Deve haver um compromisso com a qualidade do conteúdo que é compartilhado com os alunos, né? Claro. Independente disso, a necessidade faz o sapo pular, não é mesmo? Todo professor já improvisou e improvisa. Quem está acostumado, quem tem experiência em educação, sabe bem disso. A improvisação deu certo, ele se reinventou, buscou as informações que possuía, discutiu os temas com os alunos para introduzir o assunto e até que fluiu legal. Naquele dia, ele foi obrigado a ser um professor diferente do que sempre foi. Aquele dia, ele se superou mais uma vez. Mas quer saber de uma coisa? Vida de professor é assim mesmo. A gente sempre encontra umas novidades na escola. Todo dia é diferente e tem que se virar mesmo. Vida de professor é desafio, improviso e superação. Cobrança de conhecimento, controle de turma, disciplina é dureza. Mas o que sempre me chamou a atenção
é que nós, professores, damos aula para 35, 40, 50 alunos de uma vez, às vezes até mais, num ambiente desafiador, com direito a calor, barulho, indisciplina, e a gente sai de uma aula e pega outra, e pega outra, e outra, e outra. Olha, dar aula é uma coisa, mas dar 50, 60 aulas por semana é outra coisa. É muito mais difícil, é muito mais desafiador. Porém, como dizia o saudoso jornalista Ricardo Boechat, a gente tem que tocar o barco e vida que segue, porque é preciso ganhar o pão de cada dia, mas sempre atentos aos nossos desígnios enquanto professores e educadores, certo? Bom, essa foi a nossa história de hoje. Você sabe, aqui no canal tem mais histórias de professor, de aluno, de sala de aula. Se você quiser, a gente conta a sua história também. Manda pra gente nesse e-mail que está aparecendo aí embaixo. Você pode mandar por escrito ou em áudio, da maneira que for mais fácil para você. A gente vai ler sua história, vai avaliar, dar uma arrumada aqui do nosso jeito e quem sabe sua história aparece aqui. Toda terça e quinta tem história nova aqui no canal, ok? Um abraço, até a próxima história, eu espero que seja a sua, tá bom? Tchau, pessoal!